Olá, boa tarde. Mais uma vez bem-vindo a esta Live JR, sempre assuntos de seu interesse, ao vivo, na tela da Record TV, logo mais dentro do Jornal da Record e ao vivo agora também dentro da Record News, o primeiro canal só de notícias da TV aberta brasileira. Se juntam a mim, Cristina Lemos, que é âncora do Jornal da Record em São Paulo, Celso Freitas, que é âncora do Jornal da Record, em home office nesse momento de pandemia, e juntos vamos entrevistar o bispo Honorilton Gonçalves, que é o bispo líder da Igreja Universal do Reino de Deus em Angola. O assunto de hoje, senhoras e senhores, é uma emergência, na minha opinião, para todos aqueles que amam, não, bispo, a liberdade. Uma emergência não só humanitária, mas de contornos diplomáticos e comerciais, porque há quase um mês, há 3 semanas, brasileiros, em maioria religiosos, são perseguidos e atacados em Angola. Eu conheço esse país, estive aí por mais de 30 dias em 2018, fui do grande deserto do Namibe até o rio Kwanzas, onde se formou uma grande hidrelétrica, e me impressiona essa mudança de ânimos e perspectivas. Por isso, direto de Luanda, o senhor fala conosco e eu queria entender, quantos brasileiros estão sob ameaça nesse momento aí no país? Somos, primeiramente, boa tarde, Cristina, Celso, Eduardo e a todos que estão agora acompanhando essa transmissão. Somos 65 missionários brasileiros, alguns outros moçambicanos, são tomenses também, poucos. Mas eu posso te garantir que o que você viu em 2018 do povo angolano, do ânimo do povo angolano, da generosidade do povo angolano, continua a mesma, Eduardo. Se você voltar aqui, você vai ver um povo alegre, apesar de tanto sofrimento, tanta dor, mas um povo simples, humilde e acolhedor. Isso eu tenho constatado nos 11 meses que nós estamos aqui em Angola. Nesse momento, eu queria que o senhor ampliasse esse relato, por favor, antes de passar a palavra para a Cristina, sobre o que exatamente esses missionários estão sofrendo. Celso, eu tenho que visitar 2019 para relatar como tudo começou. Em janeiro, um grupo aproximado de 10 ex-integrantes da Igreja Universal do Reino de Deus, que foram desligados, alguns devido a condutas imorais, como, por exemplo, traição, traíram as suas esposas mais de uma vez, outros, roubo, e isso a Igreja Universal do Reino de Deus não tolera. Aliás, uma instituição que se preze não pode suportar esse tipo de comportamento. Esses ex-integrantes, a partir de janeiro de 2019, começaram a agir com ações contra a igreja. Nós chegamos aqui em Angola no final do mês de julho desse mesmo ano, 2019, portanto. E já fomos chamados para prestarmos depoimentos nesses processos que estavam em andamento. Eu fui à Procuradoria e nos colocamos 100% à disposição para tudo, porque a Igreja Universal do Reino de Deus em Angola está legalmente constituída, obedece rigorosamente à Constituição do país. Nós somos uma sociedade pacífica, seus membros, obreiros, pastores, e tudo foi colocado lá na investigação iniciada. E no meio dessa investigação, durante esse processo que eles mesmos abriram em janeiro de 2019, houve a primeira tentativa de tomada da igreja aqui na sede do Macoluço, em novembro, final de novembro. Nessa tentativa, eles não obtiveram êxito, não somente aqui, mas também em uma outra igreja nossa, 2 igrejas. E
Porque não obtiveram êxito, nós imediatamente ingressamos com ações. Fizemos a queixa-crime no lugar devido, na Procuradoria, e também no SIC, que é o Serviço de Investigação Criminal, correspondente à Polícia Federal no Brasil. Muito bem. Nesse período todo, eu, pessoalmente, já prestei 3 depoimentos e já estive mais de 10 vezes lá nesse serviço de investigação. Sempre nos colocando à disposição. Nunca fugimos absolutamente de nada da investigação. Pelo contrário, eu gostaria até de colocar essa nossa perplexidade. Porque a nossa queixa-crime, que foi dada entrada em finais de novembro, início de dezembro de 2019, ninguém foi chamado até hoje. Para minha surpresa, hoje nós recebemos a notícia de que o presidente da igreja seria ouvido na nossa queixa-crime de quase 8 meses atrás. Ou seja, em 8 meses, não houve um movimento do SIC no sentido de investigar a nossa denúncia. Hoje, de uma forma misteriosa, eles marcaram chamaram o presidente para prestar depoimento sobre essa queixa nossa às 9h30 da manhã. Para nossa surpresa, foi desmarcado porque o inspetor disse que foi chamado para uma outra diligência. Nós temos várias ações de novembro de 2019 que até hoje nenhum membro da diretoria da igreja foi chamado para prestar depoimento. Enfim, a ação deles vem se movimentando desde janeiro de 2019. E culminou agora nessa tomada das igrejas que aconteceu há 3 semanas atrás. Cristina Lemos. Boa tarde, Wilson Gonçalves. Boa tarde aos meus colegas. A gente tem observado aqui uma preocupação muito grande da parte das autoridades dos 3 poderes relativa à segurança e à integridade física dos brasileiros que estão em Angola. E essa preocupação ficou refletida até mesmo na carta que o presidente da República encaminhou ao seu colega de Angola. O presidente Bolsonaro escreve o seguinte: pede que se aumente, abre aspas, se aumente a proteção dos membros da IURD, a fim de garantir a sua integridade física e material e a restituição de propriedades e moradias, enquanto prosseguem as deliberações nas instâncias pertinentes. Eu gostaria de solicitar ao senhor que nos informasse qual é a situação de momento. Os senhores ainda veem bastante risco? Que medidas de segurança os senhores adotaram? Como é que é a situação de momento? Olha, nós estamos muito preocupados com a nossa segurança. Hoje mesmo, recebemos uma recomendação de um membro da igreja aflito, dizendo: bispo, vai para a Embaixada do Brasil. Lá é seguro. Vai morar na Embaixada do Brasil. Mas nós somos 65. A Embaixada não comporta esse número todo. E todos nós nos sentimos realmente ameaçados, porque houve uma transformação nesse grupo. Não são os angolanos. Não existe nenhuma guerra entre brasileiros e angolanos. Eles criaram uma narrativa e colocaram dentro dessa narrativa essa guerra que não existe. É um grupo que decidiu criar um tribunal paralelo, uma vez que a investigação está em curso. Existia todo um processo que vinha desde janeiro de 2019. Eles não tiveram paciência para esperar ou imaginavam que não iriam ser bem-sucedidos na sua queixa, nas suas demandas, e decidiram criar um tribunal paralelo
onde eles, vítimas, constituíram investigadores, elegeram membros do Ministério Público e um juiz. Eles investigaram, acusaram e tomaram a decisão de invadir determinados prédios, retirar moradores de apartamentos, de casas, decidiram tomar aproximadamente 100 prédios, aproximadamente 20 residências, 100 viaturas, carros pertencentes à igreja, tudo dentro desse tribunal de exceção que eles criaram e agiram da noite para o dia, uma vez que na segunda-feira, onde tudo aconteceu, nós nos levantamos preparados para mais um dia de meditação, que nós temos aqui em Angola todos os dias, através do Facebook, da Fé TV e dos outros canais. Mais um dia em que iríamos atender a necessidade evangelística de Angola, porque é um povo que precisa muito dessa semente, da semente do Evangelho, da semente de Deus. Nós estávamos completamente desarmados. Não esperávamos que isso fosse acontecer, mas recebemos a informação que havia já um plano, um projeto em curso, que nós não tínhamos conhecimento desse projeto. Então, voltando à sua pergunta, Cristina Lemos, nós realmente nos preocupamos com a nossa segurança, uma vez que, na última semana, aqui na sede onde nós vivemos, juntamente com outros pastores, houve uma incursão desse mesmo serviço de investigação criminal, que até hoje, aliás, hoje marcou o primeiro depoimento da queixa que nós fizemos há 8 meses atrás, e desmarcaram esse depoimento. Mas houve uma incursão, uma mega operação, com aproximadamente 80 homens, em vários endereços da igreja, onde eles levaram não somente documentos, com um mandado de busca e apreensão emitido por um procurador emitiu esse mandado, busca e apreensão atingindo documentos e outros que fossem importantes para a investigação. Aí é que está o problema, porque eles levaram servidores da igreja, computadores, telefones, levaram iPad, levaram correspondências da igreja, que, segundo a lei angolana, só poderia acontecer com uma ordem de um juiz, não de um procurador. O procurador teria competência para agir com os documentos e alguns outros, mas não com comunicação, não com correspondências. E ele agiu. Inclusive, voltando à sua pergunta, que eu estou fugindo um pouco sempre, mas voltando a ela. Mas é importante que o senhor faça um relato mais completo. É importante que o senhor continue nessa linha, para a gente compreender bem. Muito obrigado, Cristina. Havia um sistema de segurança aqui na sede do Maculusso que não nos dava 100% de proteção, mas câmeras em pontos estratégicos que, de alguma forma, inibem a ação de criminosos. Essas câmeras, nós falamos com os investigadores, olha, isso aqui não serve proteção para a gente. O senhor não pode apagar. No mandado não está isso especificado. O senhor não pode levar computador, o senhor não pode levar o servidor da igreja, onde estão armazenado toda a operação contábil, inclusive, da igreja, financeira, inclusive, da igreja, onde nós realizamos os pagamentos de aluguéis, pagamentos de ajuda de custo de pastores, enfim, de impostos, mas eles disseram, não, briga na justiça, nós vamos levar assim mesmo, e apagaram, impediram, hoje nós estamos aqui na sede, que é o lugar mais seguro, desprotegidos, porque todo o sistema de segurança
foi desligado, mesmo eles sabendo, mesmo a gente pedindo, não faça isso, eles fizeram. Então, estamos realmente preocupados com a segurança. Sabemos que há uma proteção divina, espiritual, mas legal, hoje, nós não recebemos, por exemplo, nenhum comunicado do ministro do Interior, que é o responsável pela polícia aqui em Angola, dizendo: nós vamos proteger os brasileiros. Esses atos violentos nos preocupam e nós vamos garantir a proteção dos templos, que continuam acontecendo. Ontem nós tivemos invasão, mesmo com um comunicado oficial da Polícia Nacional dizendo: não vamos tolerar. Eles invadiram uma das nossas igrejas, eles expulsaram alguns dos nossos membros, e quando os obreiros reagiram, obreiros são oficiais da igreja que colaboram com a igreja. Quando houve uma reação, chegou a polícia de Angola e retirou os que estavam voltando para recuperar o bem da igreja. A polícia retirou e devolveu aos invasores, nos trazendo ainda mais perplexidade e mais estranheza com relação a tudo que está acontecendo. Um cenário terrível que se resume ao termo insegurança jurídica também, né? Celso Freitas. Boa noite, Bispo Norilton Gonçalves. Boa tarde, Edu. Boa tarde, Cristina. Bispo, aqui no Brasil há muita preocupação com relação à integridade física de todos os religiosos e seus parentes, né? Muitos foram agredidos, foram espancados, foram expulsos de suas casas. Como é que está sendo o atendimento a essas pessoas que perderam, de repente, a sua casa, sua habitação? Boa pergunta, Celso. Hoje nós estamos dividindo, né? Quem tem um quarto está cedendo para quem perdeu a sua casa. E os que perderam a sua casa é interessante porque, legalmente, há um amparo jurídico, há um amparo específico para quando a pessoa sofre esse tipo de agressão, de expulsão da sua casa, da sua propriedade. A Justiça de Angola garante que há um mecanismo legal para repor, para devolver a propriedade de quem foi roubado. Se esse mecanismo demorar, como a situação é urgente, a própria vítima tem o direito de reagir, de tentar voltar para casa, de tentar rever a sua propriedade. O que tem acontecido aqui em Angola, misteriosamente? Todas as vezes. Porque eles tomaram os prédios, mas eles não tomaram a igreja. A igreja são os obreiros, os membros que são fiéis, os admiradores. Essa é a Igreja Universal do Reino de Deus, que continua inseparável, continua junto, indivisível. Essa igreja continua forte, Igreja Universal do Reino de Deus. Quando os membros e obreiros tentam reagir para recuperar os bens que pertencem a eles, o bem não pertence ao pastor, foram eles que deram dízimos, ofertas, doações, para que essas catedrais fossem construídas. E chegou um grupo dizendo: tomamos. Então, os obreiros não aceitaram, os membros não aceitaram e foram lá. Não tomaram não, porque é nosso. E é direito constitucional a reação. É um direito constitucional. Para nossa surpresa, toda vez que há essa reação, a polícia chega e investe para retirar os que estão tentando retomar a sua propriedade e devolve a propriedade para os invasores. E de maneira arbitrária, bispo? De maneira, levando inclusive para a esquadra, que é a delegacia aqui em Angola. Levam os obreiros, constrangem os obreiros, constrangem os pastores, porque, por exemplo, nós tivemos o caso de 6 pastores com as esposas e com as malas. Eles disseram: vamos voltar para casa. Nós moramos lá. E foram.
Quando chegaram na porta da igreja de Viana, que é uma catedral, a mais importante que nós temos aqui em Angola, quando eles chegaram na porta, chegou um batalhão com 40 homens da polícia, colocaram todos eles, colocaram os 12 com as malas em carros abertos até a esquadra e levaram todos detidos para a esquadra. Não deram para eles nem o direito de ler a Constituição. O pastor disse, não, eu tenho a Constituição aqui, não. Não. Vamos embora. Vocês estão detidos. Não deram para eles o direito de voltarem para o lar, recuperarem a sua moradia de uma forma arbitrária, totalmente arbitrária. Então, nós estamos, Celso, voltando à sua pergunta, um ajudando o outro, um tentando cobrir, por exemplo, quando há um assalto, quando alguém quer tomar, a gente então tenta, olha, tem lugar aí na sua casa? Tem. Então você mora aí nessa casa, nessa residência. E assim nós temos vivido esses dias aqui em Angola. Bispo Norilton Gonçalves, bispo líder da Igreja Universal do Reino de Deus em Angola, falando conosco ao vivo nesse momento, nessa Live JR. Você pode mandar a sua pergunta, você pode usar a hashtag LiveJR, utilizando as suas redes sociais. Bispo, agora há pouco, numa das suas respostas, o senhor citou um chamado tribunal de exceção, não é? Como assim eles agem dessa maneira, segundo o seu relato tão preocupante. Eu queria entender de uma vez por todas qual é a acusação que esse tribunal de exceção faz contra os integrantes da Igreja Universal. A principal é evasão de divisas. Eles denunciam que isso vinha ocorrendo. Vejamos, essa denúncia iniciou-se em janeiro de 2019. Nós chegamos aqui final de julho, portanto, 11 meses e alguns dias. A denúncia de janeiro de 2019. Essa é uma das principais, que nós vendemos os prédios da igreja para transformar em dinheiro que é enviado para os países. Ora, a Igreja Universal do Reino de Deus está em mais de 130 países, estabelecida legalmente. Não há em nenhum país essa denúncia. Não há em nenhum outro país essa denúncia. Não existe essa ilegalidade aqui em Angola, mas colocaram isso dentro de uma narrativa para apelar à sociedade angolana que venham para o lado deles, porque eles transformaram a atividade criminosa deles em uma guerra entre Brasil e Angola que não existe. Não existe essa guerra. Aliás, não existia nem conflito entre nós. Nós estávamos sossegados. Eles estavam se comportando como o lobo, né? Claro, o lobo ele sempre espera um momento e parece que é uma ovelha no meio ali das ovelhas. Eles vinham num comportamento, não havia nenhuma suspeita de que isso pudesse acontecer, até que aconteceu em novembro pela primeira vez e agora no final de junho. Cristina. Eu queria consultar o senhor, nós estamos sendo seguidos aqui por um grande número de internautas, muitos deles é capaz que desconheçam o trabalho social da Igreja Universal na África e especificamente em Angola. E eu gostaria de pedir ao senhor que fizesse um relato sobre qual que é o trabalho social que a Igreja vem fazendo em Angola e se por conta dessa situação esse trabalho está sob risco. Também gostaria de consultá-lo se essas hostilidades levaram à suspensão das atividades religiosas. Olha, Cristina, essa pergunta é maravilhosa, porque nós estávamos aqui, como em todo mundo, vivendo o isolamento social devido à pandemia. Inclusive, eu sempre fujo, né, da pergunta, mas é necessário. É normal fazer de igreja. O que também nos causou assim, muita dificuldade de entender a ação da polícia é que a igreja estava fechada. Aqui em Angola,
diferentemente do Brasil, que alguma região pode 30%, outra, em outros países, a pessoa pode entrar na igreja, mas não pode ter o culto. Aqui não, aqui estava 100% a igreja fechada, não podia ter reuniões, não podia ter nenhuma atividade dentro da igreja. Inclusive, nós temos a notícia, não da Igreja Universal, mas de pastores que foram presos durante a pandemia, porque estavam dentro do templo, dos seus templos, com 10, 15 pessoas, a polícia chegou, levou todo mundo para a esquadra, e o pastor está respondendo o processo até hoje. Foi uma das questões que nós levantamos. Porque chegaram grupos de 30 homens, junto com a TPA, que é a Televisão Pública de Angola, entraram no templo, fizeram imagens, as imagens estão aí para quem quiser ver, durante a pandemia. Nós reclamamos com as autoridades que eles não podiam estar fazendo isso, a igreja estava fechada, mas não houve uma resposta. Se por acaso a polícia tivesse encontrado 10 pessoas orando lá naquela igreja, as 10 teriam sido presas e o pastor também preso. Mas esses invasores, não aconteceu absolutamente nada com eles. Mas a sua pergunta, Cristina, o trabalho social da Igreja Universal do Reino de Deus é intenso, é muito grande e abrange todas as áreas, desde os moradores de rua. Não tem nada para oferecer para a gente assim, materialmente, mas tem alma que a gente quer ajudar. Então, nós temos trabalho com os moradores de rua, de madrugada, nós temos trabalhos nos presídios, nos hospitais, nós atendemos famílias carentes com cestas básicas, inclusive durante a pandemia, foram distribuídas centenas de cestas básicas, foram distribuídas roupas, álcool gel, nós distribuímos máscaras, fizemos um trabalho intenso social, e esse trabalho vem desde que a Igreja Universal do Reino de Deus chegou em Angola, em 1992, em plena guerra. Angola estava num processo de guerra civil, muito delicado. Nós tivemos até pastor que foi morto durante a guerra, nos primeiros anos, aqui em Angola. Nem por isso olhamos para trás e abandonamos a nossa missão. Como agora, nós não vamos abandonar a nossa missão, a não ser que haja uma expulsão, como alguns estão sugerindo, que as autoridades vão, de alguma forma, encontrar um meio para nos expulsar os brasileiros e os angolanos ficam com a igreja. Eu não acredito nessa hipótese, mas é uma que está sendo apresentada. Então, desde 1992, eu não saberia te dar o número de ações que foram executadas pelo trabalho social da Igreja Universal. Mas o maior trabalho que a Igreja Universal faz é recuperar a pessoa, viciados, drogados, prostitutas, ladrões, pessoas que, para a sociedade, não tinham mais jeito, chegam à Igreja Universal do Reino de Deus, recebem uma palavra, são transformadas e colocadas na sociedade como homens e mulheres de bem. Esse é o maior trabalho social que a Igreja Universal do Reino de Deus tem realizado aqui em Angola. Falando sobre esse assunto, o senhor responde às perguntas que chegaram do Walter, da Valéria, do Júlio e da Mônica. Todos conhecedores, dizem eles, do trabalho missionário da Igreja Universal na África e todos preocupados e mandando solidariedade aos mais de 60 brasileiros que nesse momento estão sob ameaça física e de suas liberdades. Celso Freitas. Obrigado. Muito obrigado a todos. Isso, o senhor citou aí a televisão pública angolana, né? Qual tem sido o papel da imprensa local com relação a essas agressões, essas perseguições que a IURD vem sofrendo? O que nos fez assim estranhar muito a ação do governo
é que a televisão pública de Angola é a única TV aberta do país. Portanto, um alcance massífico em todas as áreas da sociedade angolana. E a TPA esteve presente em todas as invasões, praticamente. Deu destaque em todos os seus telejornais. E em nenhum momento o presidente da igreja deu uma entrevista de aproximadamente 2 minutos. E até hoje essa entrevista não foi ao ar. E é a televisão do governo. Nós estamos falando da TV do governo. A entrevista não foi ao ar. Quando nós mandamos um comunicado explicando tudo o que está acontecendo, eles leem assim: a Igreja Universal enviou o comunicado. Ela diz que preza pelo amor, pela paz entre a família, e eles não dão o destaque para o que é importante e a sociedade tem que saber. Então, a TV pública de Angola, ela está nos escondendo. Ela está escondendo a Igreja Universal do Reino de Deus, ela está escondendo o que a Igreja Universal do Reino de Deus tem para falar para a sociedade e está, de uma forma maciça, dando voz aos invasores que cometeram crimes, e eu tenho até aqui os crimes, alguns, né? Mas na conta de especialistas são 14 crimes que eles cometeram. E a TV pública de Angola, que durante a pandemia teria que ser a primeira responsável a dizer: não faça essa aglomeração na igreja. A TV pública de Angola entrou com os invasores na igreja. Entrou no lugar que estava fechado, legalmente, proibido de ter aglomeração de 2 pessoas. Quanto mais 30 pessoas num lugar perigoso devido à pandemia, a esse processo que estamos vivendo aqui em Angola. Eu posso ler os crimes ou você tem outra pergunta, Eduardo? Eu tenho sim para avançar, mas se o senhor quiser mencionar os 14 crimes catalogados, fique à vontade. Mas antes, cite 3 ao menos, pelo menos. Olha, falsa qualidade de ministro de uma religião. Uhum. Eles estão dizendo que são ministros de uma igreja que está ilegalmente constituída no país, que é a Igreja Universal Reformada. Não há constituição dessa igreja, não há autorização do governo. Portanto, é uma falsidade. Associação de malfeitores. O primeiro é o artigo 134 da Constituição do país. Depois o artigo 263, associação de malfeitores. Artigo 359, ofensas corporais. Artigo 379, ameaças. Artigo 380, introdução em casa alheia. Artigo 421, furto. Artigo 441, furto ou roubo de objeto sagrado. 7, desculpa. Você pediu 3, mas são 14. É absolutamente preocupante e eu acho que quem recebe as imagens que chegam de Angola ficam preocupados justamente por causa da violência física, por causa da usurpação, por causa da arbitrariedade e da insegurança jurídica. Nós temos 140 grandes destinos turísticos no mundo. Angola sempre esteve lá na lanterninha, justamente pela fama de violenta e pela insegurança jurídica. Eu queria que o senhor resumisse para a gente como tem recebido as reações brasileiras, sobretudo das autoridades. A Cristina citou da Presidência da República, mas são várias, inclusive uma missão diplomática feita por parlamentares se planeja viajar a Angola para acompanhar essa situação. Eu queria a sua visão cabal sobre a participação do governo angolano, se ele é ou não conivente com essa sequência de ações ilegais. Seria muito leviano dizer que o governo angolano está, de alguma forma, promovendo ou patrocinando esses atos. Mas, ligando todos os fatos que aconteceram até agora, nós podemos arriscar que existe alguém forte. Nós temos recebido essas denúncias de que existe alguém forte. Não é o governo angolano, por favor. Não é o governo angolano. Mas existe alguém forte que vem dando como se fosse um cheque em branco para esses rebeldes
porque eles agem como se tivessem autoridade, como se estivessem autorizados a agirem. Eles agem com prepotência, eles não escondem o crime, pelo contrário, gravam, fazem ameaças aos membros da igreja, dizem que nada irá acontecer com eles, nada. Dizem, nós vamos até o fim, nada vai acontecer conosco. Então, eles falam do alto de quem tem autorização para cometer os crimes. Claro, eles têm as queixas, têm as demandas. Quem está certo, quem está errado? Existe a justiça que determina, olha, a igreja está certa, a igreja está errada. Agora, Celso, Eduardo, Celso, Cristina, nós nos preocupamos, porque houve uma ação, uma mega operação, semana passada, onde levaram equipamentos, pastas fechadas, levaram objetos que não têm nada a ver com a investigação, segundo os nossos advogados. Se eles estiverem errados, então eles me conduziram ao erro. Segundo eles, inclusive nós entramos hoje com nulidade desses atos. A gente fica preocupado. A gente fica preocupado com essa ação e com o resultado dessa ação. Porque houve arbitrariedade nessa ação. Houve ilegalidade, segundo os advogados, inclusive advogados externos. Então, nos preocupa. O que tem dentro dessa pasta? Porque nós sabemos que tem documento. Quais documentos? Não foi notificado documento por documento. Foi notificado. Estamos levando uma pasta. Estamos levando um servidor. Faltou o protocolo. Faltou o protocolo. Então, Eduardo, não sei... Aliás, me perdoe. Não acredito com toda a minha força de que o governo angolano está envolvido nisso. Mas tem alguém forte, dando cobertura a esses invasores. Edu, Cris, por favor, até para uma última pergunta. Fique à vontade. Pois não. Quando eu digo faltou o protocolo da coleta de provas, é nesse sentido. Porque realmente esse é um procedimento judicial, né? O testemunho do senhor nos faz pensar, ou é um relato, de que o senhor percebe um desequilíbrio de parte do judiciário ou do sistema de investigação em si. Várias respostas do senhor levam nessa direção. De tal maneira que a gente viu iniciativas aqui do governo brasileiro, reclamações do Legislativo e até mesmo do Judiciário, através do ministro Marco Aurélio Mello, que ressalta, chama a atenção para um certo nacionalismo exacerbado. E a frase do ministro, ele pede para que se deixem as paixões de lado, para que haja uma solução clara do problema. Isso é o ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal. Eu lhe pergunto, como é que o senhor vislumbra a saída dessa situação? O senhor acha que é pela via diplomática, o governo brasileiro ou a instituição diplomática brasileira tem de ser mais incisiva? Qual é a saída, na sua opinião? A saída seria a devolução de todos os tempos. A saída seria o mecanismo legal funcionar no sentido de restabelecer a ordem aqui em Angola, que foi quebrada por invasões, um crime. Então, a gente não pode justificar absolutamente nada a partir de um crime. Bom, houve o crime, mas existe uma causa. Eles reclamam que a igreja obriga isso, a igreja faz isso, a igreja tem se comportado de uma forma inadequada. Tá bom, eles têm uma causa que eles dizem que é uma causa justa. Só que temos que partir do princípio que houve um crime. E esse crime tem que ser combatido. Esse crime não pode... A partir desse crime, vamos consertar o que existe de errado na igreja. Então, isso seria uma decisão realmente, completamente inaceitável em qualquer democracia. Não é Angola. Em qualquer Estado de direito, um crime não pode ser a partida para se consertar o que está errado em algum lugar.
Obrigada, Bispo Gonçalves. Esse é um assunto absolutamente delicado que acontece nesse momento e que tem a ver com um país de povos irmãos, de cultura e língua. O que mais nos surpreende tudo isso, mas a contar com o seu relato nos deixa tranquilo, porque a amizade entre esses dois povos, quer dizer, não há conflito nem guerra, há uma insegurança jurídica e uma usurpação que esperamos cesse com a força da justiça e também da diplomacia, né? Esperamos vê-lo em breve com melhores notícias, Bispo Noriton Gonçalves. Obrigado pela entrevista. Olha, eu quero deixar uma palavra para os fiéis, membros da Igreja Universal, pastores. O Senhor Jesus disse o seguinte: no mundo tereis aflições. Tende bom ânimo. Eu venci o mundo. A gente tem ouvido dizer, bispo, cuidado, porque eles querem vencer na exaustão. Querem deixar os senhores exaustos para que os senhores voltem para o Brasil, saiam correndo. Isso nunca vai acontecer, porque esse bom ânimo está dentro de nós, é uma fonte que jorra para a vida eterna. Tenha bom ânimo. Obrigadíssimo pela entrevista, Bispo. Uma pronta solução. É isso, uma pronta solução. Obrigado, Cristina. Obrigado, Eduardo. Prazer em revê-los. Prazer todo nosso. Queremos que as circunstâncias melhorem e você pode assistir os principais trechos desta live logo mais no Jornal da Record, apresentado por Cristina Lemos e Sérgio Aguiar. Muito obrigado e até a próxima live. Até já.